Olá, gurizada! E hoje nós continuamos a nossa viagem insólita pelo reino dos animais, né? Nós, infelizmente, nós não temos muito contato com o ambiente marinho, o fundo do mar. E é por isso que a gente está aqui, para a gente procurar desvendar um pouco desses mistérios, né? Afinal de contas, quem é que tem pulmão suficiente para poder mergulhar, para poder até mesmo abrir os olhos com clareza e ver os seres que estão mergulhados, que estão inseridos nesse meio que é tão difícil, e ao mesmo tempo tão bonito e que para alguns causa fascinação, outros causa angústia. Então é para isso que hoje nós vamos ver as esponjas e vamos ver também os quinidários. Vamos começar pelas esponjas, que são seres que até hoje causam uma certa controvérsia entre os biólogos. São animais verdadeiros ou não são animais verdadeiros? Em todos os casos, nós chamamos eles de animais parazoários. Por quê? Porque eles não possuem uma formação certa, uma formação fisiológica, uma formação do que nós chamamos de tecido. E é muito importante que a gente não confunda as esponjas que vivem no mar com esse tipo de esponja aqui, ó, que é a esponja sintética, polímeros derivados do petróleo. Essa esponja que a gente usa aqui, gente, não são as esponjas que nós encontramos no mar, né? Aliás, da onde vem a denominação esponja, né? O filo dos poríferos é chamado dessa maneira porque tem o seu corpo todo permeado por o que nós chamamos de poros. E daí, então, o seu nome poríferos. Bom, então como é que são formados os corpos desses animais? Se eles não formam tecido, se eles não possuem nenhum tipo de sistema, são animais que nós chamamos animais de formação colonial. É uma agregação de células diferentes que agem de maneira independente e que, da maneira que lhe é conveniente, troca substâncias, troca nutrientes, troca gases entre si, fazendo com que haja um único corpo, ou o que aparenta ser, na verdade, um único corpo. Então, fica essa dicotomia entre, bom, é uma célula o porífero ou é um conjunto de células que se agregam formando o que parece ser um corpo? Na ecologia, a gente pode debater um pouco mais a respeito desse assunto quando nós formos falar das formações chamadas de colônias, que são aquelas relações, né, intraespecíficas. Os poríferos são animais que nós chamamos de animais diblásticos. O que é um animal diblástico? É um animal que lá na sua origem embriológica possui apenas 2 folhetos embrionários. Um mais interno, que nós chamamos de endoderme, e um outro mais externo, que nós chamamos de exo ou ectoderme. Então, o que acontece? Esses animais que possuem apenas 2 folhetos embrionários são animais que depois da sua formação vão dar origem a corpos, a uma fisiologia muito mais simples do que os animais que são triblásticos, que possuem 3 folhetos embrionários, que vêm a partir dos plateumintos. Então, ó, poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos e assim por diante na nossa linha evolutiva do reino dos animais. Então, a partir de plateumintos, os animais já são triblásticos e apresentam uma complexidade corporal e um aparecimento, surgimento de sistemas, de órgãos muito mais complexos do que esses animais que nós estamos falando na aula de hoje. Então, olha só, parazoários porque não formam tecidos, porque são diblásticos, são animais de uma constituição corpórea muito simples, muito simples. Acredita-se que a origem, então, do reino animal venha dos poríferos justamente por esse fator evolutivo que é determinante. Diblásticos e parazoários não formam tecidos. Eu quero deixar isso muito claro para vocês. Vamos falar, então, agora um pouquinho sobre como funciona essa anatomia do corpo dos poríferos. Bom, então, se a gente pudesse generalizar esquematicamente o corpo de um porífero, o que nós observamos de cara? 2 estruturas. A primeira, que é como se fosse a abertura mesmo da garrafa, que nós chamamos de ósculo, e que fica no topo, na parte superior do corpo desse bicho, que nos remete à cavidade central do corpo desse animal, que nós chamamos de átrio. Então, essa cavidade, esse espaço interno dentro do corpo do bicho, nós chamamos de átrio. E a parte superior, o ósculo. Só que existe um detalhe, ó. Com relação a essa estrutura chamada átrio, as esponjas podem apresentar diferentes padrões. Elas podem apresentar mais exatamente
3 padrões, do mais simples ao mais complexo. O que seria isso? O primeiro tipo que vocês estão vendo na sua tela é o tipo que nós chamamos de Ascom. O que seria o Ascom? O Ascom seria uma câmara atrial simplificada, né? Como se fosse realmente uma garrafinha, né? Onde não existe uma ramificação, onde não existe um grau de superfície de contato do bicho com a água muito grande. Percebam que agora na sua segunda estrutura, com o Sicom, nós temos uma câmara atrial muito mais ramificada. Quanto mais ramificada, né, é essa minha câmara atrial, maior vai ser a eficiência que esse animal, que esse bicho tem de captar alimento do meio. No caso, todos os poríferos, eles são filtradores, né? Eles absorvem partículas orgânicas que estão suspensas na água. Então, quanto mais ramificado é a minha câmara atrial, quanto maior é a minha superfície de contato do corpo dele com a água, maior vai ser a minha eficiência e a minha capacidade de absorção de nutrientes e posterior desenvolvimento. O terceiro tipo é o que nós chamamos de leucon. E olha só como é a ramificação. Nós não temos um átrio único e grande, como no tipo Ascom. Nós temos um átrio extremamente ramificado, como se tivessem vários subatriozinhos, assim, sabe? Então, o que acontece? Uma superfície de contato do corpo do animal muito maior com o seu meio em relação ao tipo Sicom e ainda mais com relação ao tipo Ascom. Então, olha só, Ascom, Sicom e Leucon. Essa é a sequência, digamos, evolutiva para esse animal. Então, quanto mais ramificado é a minha câmara atrial, maior é a minha eficiência na captação de nutrientes, maior é a minha capacidade de desenvolvimento e outras cositas más. Bom, falando um pouco agora com relação a como é a anatomia deste animal. Nessa imagem que está no seu vídeo, nós podemos, de forma esquemática, mostrar para vocês algumas células que compõem o corpo deste animal. De fora para dentro, nós temos pinacócitos que revestem. Nós temos as espículas que dão sustentação. Nós temos os amebócitos que preenchem o que nós chamamos de mesênquima, que é justamente essa massa interna amorfa, né, gelatinosa dentro do corpo do bicho. E mais internamente, revestindo completamente todo o átrio, nós temos os coanócitos. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. O primeiro tipo é o que nós chamamos de pinacócitos. Os pinacócitos, gente, são células aplanadas, achatadas e que têm, logicamente, um revestimento ou de sílica ou de carbonato de cálcio para justamente proporcionar proteção e uma certa sustentabilidade para este animal. Depois, nós temos os porócitos. Os porócitos, gente, imaginem como se fosse aquele salgadinho de tubinho. Sabe aquele salgadinho de tubinho? Então, são células que atravessam da parte mais externa do corpo do bicho até o nosso amiguinho átrio. Então, esse porócito, gente, serve justamente para quê? Para que a água passe de fora para dentro do corpo do bicho. Um detalhe super importante que eu preciso falar para você, gente. Olha só. O corpo desse animal, como ele é séssil, o que acontece? Como é que ele busca esse alimento? Ele faz com que a água passe pelo seu corpo. Como é que a água vai entrar dentro do seu corpo? Justamente pelo nosso porócito. Então, o porócito, gente, é uma célula que tem justamente esse formato de tubo onde a água passa pelo seu centro, levando a água do meio externo para dentro do átrio. Depois vem as células que nós chamamos de amebócitos. Os amebócitos são células amorfas, sem forma, e que têm função de preenchimento dessa estrutura que eu chamei e falei para vocês, chamada de mesogleia. Os amebócitos também têm uma função super importante no futuro na reprodução, porque vão dar origem aos gonócitos, que vão dar origem aos gametas. Então, os amebócitos são o que nós chamamos de células coringa dessas esponjas, né? Tendo, então, função de preenchimento e sendo responsável pela originação, pela origem de outras células do corpo deste animal. Bom, então agora nós temos as espículas. As espículas, como você está vendo no seu vídeo, elas podem ter formas diferentes, né? Elas podem ser chamadas de monoaxonas, quando elas têm um formato de palito mesmo, de bastão. Elas podem ser chamadas de tetráxons
né, exatamente pela forma de 4 pontas. Elas podem ser chamadas de triaxonas, justamente pelas 3 pontas, e podem ser chamadas de poliáxons, quando essas pontas são muito numerosas, quando nós temos, enfim, uma forma quase estrelar, então, de organização. E por último, talvez a célula que mais caia no vestibular, né? A célula chamada de coanócito, que você também está vendo no seu vídeo. O coanócito, queridos amigos, tem a função de alimentação. Os coanócitos têm uma função de filtragem da água. Eles possuem um flagelo. E para que serve, afinal de contas, esse flagelo? Lá na citologia, você deve lembrar que quando a gente fala de cílios e flagelos, nós falamos que a função deles é a movimentação ou da célula, quando móvel, como, por exemplo, o espermatozoide, como, por exemplo, nos paramécios, os cílios têm uma função de locomoção, ou se a célula é fixa, de fazer com que o meio se movimente, passe por ela. Então, o que vai acontecer? Esse flagelo, pelo seu movimento, ele vai fazer com que a água se movimente. Então, percebam o que vai acontecer. O porífero tem um corpo todo recoberto por poros. Dentro da sua câmara atrial existem centenas de milhares de coanócitos, cada um com seu flagelo. E todos os flagelos batendo ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Essas centenas de milhares de flagelos batendo vão provocar um movimento na água que vem de fora para dentro, que vem nessa direção aqui, ó. Então a água ela vem de fora para dentro, entra no átrio e do átrio ela sai numa direção pelo ósculo. Fatalmente as partículas orgânicas que estão suspensas nessa água, elas vão ser capturadas, elas vão ser fixadas por esse flagelo. Então olha só, a partícula vem, toca no flagelo e ele pelo próprio movimento flagelar vai carregando essa partícula orgânica para o contato com o seu citoplasma, quando de repente, não por mágica, mas por um fenômeno chamado fagocitose ou pinocitose, ela é finalmente englobada pelo coanócito. Gente, os coanócitos então fazem o que nós chamamos de uma digestão intracelular. Logo, os poríferos possuem uma digestão intracelular. Não é como nós, que temos digestão